Oi, gente. Então, como eu prometi, vou fazer aqui esse esforço de gravar um vídeo onde eu consiga transmitir o que eu entendo, pelo menos até agora, dessa lógica borromeana, né? Desse dispositivo, desse artifício borromeano que o Lacan vai se utilizar para tentar demonstrar, né? Para fazer essa mostração, a gente pode dizer, da experiência clínica, principalmente, acho que é isso que ele está perseguindo, né, da articulação entre os registros real, simbólico e imaginário na sua experiência. A gente chegou a esse ponto por conta de um parágrafo, né, do texto do Luiz Scovitch, As Marcas de uma Psicanálise, que a gente está trabalhando no capítulo O Desejo do Analista e a Diferença Absoluta, e ele já na segunda página desse texto, na página 290, aqui no meu, ele coloca assim: se buscamos as fórmulas por onde Lacan afirma o que poderia ser o desejo, né, do analista, encontramos na última lição do seminário 11, os conceitos fundamentais da psicanálise, a evocação do desejo do analista como o desejo de obter a diferença absoluta. Ele diz que essa ideia também está implícita 3 anos depois no discurso da Escola Freudiana de Paris, depois de sustentar que é somente na relação com o ato que o desejo pode ser, esse desejo do analista pode ser localizado, mas ele retoma essa questão do desejo analista como ponto absoluto. Então, diferença absoluta ou ponto absoluto são os termos que ele se utiliza para fazer referência ao desejo do analista. Mas ele voltará sobre esse ponto no seminário 23, seminário do sintoma, justo após ter dito que a essência do simbólico é relativa ao furo, o furo que ele faz. A essência do simbólico é relativa a um furo que o simbólico faz. Esse último ponto é a razão fundamental, me parece, pela qual Lacan passa de um nó de 3 a um nó de 4. Então, esse convite fala para a gente que, pela importância desse furo, que o Lacan vai passar da proposta de um nó de 3 para um nó de 4. A gente vai poder discutir isso, entender melhor por que isso é importante, por que é a essa importância que ele atribui à necessidade do nó de 4. Mas o que eu pensei foi trazer para vocês aqui, primeiro, o básico, assim, os rudimentos, né? O que é um nó borromeu e o que é um nó borromeu de 3 e o que é um nó borromeu de 4. Depois a gente, nos nossos próximos encontros, a gente vai poder investigar melhor isso, porque para mim não está claro o que ele quer dizer com a necessidade de um nó de 4 passar pelo furo do que o simbólico produz. Então, isso a gente vai trabalhar. Então, ele diz, o nó de 3 não comporta a marca da diferença, e o furo está tampado, colmatado. A partir do furo, né, é que existe, né, que faz falta o quarto elemento, a partir do furo é que existe, que faz falta o quarto elemento que amarra a consistência imaginária, o furo do simbólico e o real que faz limite. É esse quarto elemento, né, esse quarto registro, que permite que o objeto A esteja em função. Isso dá um esboço de percepção do lugar do desejo no nó. Bom, é esse o parágrafo do Scovitch, parágrafo denso, que para entender a gente tem que mobilizar uma série de conhecimentos acerca do que é topologia, do que é o nó borromeu, e eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho dos rudimentos que eu tenho da topologia, minhas referências para falar aqui com vocês, é principalmente essa coleção Passo a Passo, elaborada pela Rita Sevasco e com colaboração do Jorge Chapuí. Eu tenho aqui esses dois volumes em espanhol, mas a gente já tem a tradução deles pela editora Lei. Estava até com promoção recente, se vocês quiserem dar uma olhada lá para comprar. Tá? E também os estudos que eu fiz durante o trabalho como cartel do seminário Lenon de Per, né? Os Não Todos Erram, e o seminário RSI, que foram os dois que eu trabalhei em alguns cartéis que me ajudaram um pouco com essa questão da topologia. Bom, eu fiz um roteirinho aqui do que eu ia apresentar para vocês hoje. Pensei em começar assim. Primeiro, retomar a leitura do parágrafo do Scovitch, né, que eu acabei de fazer, que foi o motivo da gente se esbarrar aqui com ter que entender a topologia borromeana. Falar um pouco do que é ou para que serve o nó borromeano,
descrever o registro do real, do simbólico e do imaginário, apresentar como é que se constitui o nó de três, depois falar do lapso do nó, né? Da necessidade do quarto nó e da nominação, falar da nominação pelo simbólico, pela angústia, pelo simbólico, pelo real e pelo imaginário, mostrar também rapidamente o que ocorre quando não há nominação, principalmente com o nó da paranoia. O Scovitch, no texto dele, ele fala também do modo de amarração do nó no perverso. Eu até tentei dar uma pesquisada aqui para ver se eu achava alguma coisa mais que explanasse melhor isso, mas não encontrei, então nós vamos falar hoje só do nó da paranoia e da perversão, a gente vai continuar pesquisando, né? E aí trouxe também aqui um parágrafozinho da RT, onde ela fala da regra do quarto nó, tá? Então é basicamente isso que eu vou falar durante esse vídeo. Quem já souber um pouco sobre a história do nó pode avançar, não precisa assistir tudo. Bom, então, por que que o Lacan vai... Por que que vai ser importante essa questão da topologia, principalmente da topologia borromiana, para a gente entender as articulações do Lacan, né, gente? É um recurso que muitas vezes assusta, né? Já não basta as dificuldades todas que a gente tinha em ler o Lacan, né? O Lacan lá dos escritos, que é bem denso, não é alguma coisa que a gente se aproxima com facilidade. Depois a gente vai, ao longo do ensino dele, talvez se acostumando um pouco mais com Lacan, e aí, quando chega nesse recurso à topologia, a gente acaba voltando a se deparar com, pelo menos na minha experiência, para assim, voltando a se deparar com uma certa dificuldade, mas que é algo que a psicanálise vai tocando a gente, né? Esse lugar onde a gente não compreende, ele não deve ser tomado como impedimento, né? Se a gente vive esse ponto onde eu não entendo como impedimento, a gente vai para a posição da inibição, que, aliás, é um dos modos de amarração do nó borromiano, né? Mas o que a gente busca aqui com esse trabalho com a psicanálise, com uma análise, né, com a mobilização, para que haja a mobilização do desejo do analista, é a gente sair da inibição, é da gente fazer desse ponto de não entendimento, na verdade, um ponto de desejo, né? Desejo de querer saber. Então, é difícil para todo mundo, é alguma coisa que exige da gente, às vezes, sei lá, entender um pouco de matemática, coisas que muitas vezes quem é de humanas foge, né? Já veio parar aí fugindo. Mas por que que o Lacan está recorrendo a isso? Dizer o que que eu entendo, né? Primeiro, ele não começa pelo nó borromiano. Eu acho que a primeira tentativa de elaboração disso que a gente trabalha aqui, que o Lacan faz, é pela via da lógica. Por quê? Durante um tempo do seu ensino, ali década de 50, década de 60, a gente pode dizer que a linguagem bastava ao Lacan para dar conta do que ele estava querendo transmitir, né? Então, é a ideia de que a experiência se inscreve em termos simbólicos, que esse ponto de ruptura da experiência, onde a gente não consegue dar conta da experiência, poderia ser, sim, traduzido em palavras e, portanto, o registro simbólico daria conta, né? Então, é um momento em que o Lacan recorre aos escritos como palavra, né, para dar conta da experiência do que ele também não consegue entender ainda e que está em vias de elaboração, né? Então, a gente acompanha o Lacan num esforço de elaboração de algo. Ele não traz a experiência do Lacan com a psicanálise, ela não está pronta desde o início, embora a gente encontre elementos do que ele vai falar lá no final, já no início, mas ele sabe sem saber, vamos dizer assim, ele ainda não tem isso elaborado para ele mesmo. Então, chega um determinado momento em que ele formaliza esse furo da estrutura, esse ponto onde o simbólico não dá conta, esse ponto que o simbólico não recobre, que a gente pode localizar lá no gráfico do desejo como S de abarrado, né? Significante da falta no outro. Então, é um ponto de furo na estrutura onde o simbólico não dá conta. A partir daí, o Lacan vai tendo cada vez mais que recorrer à, à formalização, que é algo que ele já tentava fazer dentro do registro simbólico, já tem os matemas como tentativa de formalização, mas ele é uma formalização que vai precisar dar conta também daquilo que, sendo obra da estrutura, vamos dizer assim, sendo parte da estrutura, não equivale ao registro simbólico. Então, podemos já adiantar, ele está tentando dar conta de alguma coisa que é
do registro real, né? Então, ele está aí, as voltas com a tentativa de transmitir alguma coisa que não cabe na palavra, mas que pode ser apreendida pela via da estrutura, né? Então, inicialmente, ele recorre à lógica, então são seminários ali que a gente vai ter seminário 16, seminário 17, em que ele tenta articular isso pela via dos discursos, o seminário 20, onde ele elabora 16, 17, 18, 19, e o 20, onde ele elabora as fórmulas quânticas, né, da sexuação, que é uma tentativa também de apreensão por via da lógica, disso que a gente está trabalhando aqui. Depois, ele recorre também à topologia de superfícies, que é onde a gente vai ter toda a elaboração dele sobre a banda de Möbius, o touro, que ele depois, inclusive, recupera dentro da lógica borromiana a ideia do touro e da banda de Möbius, mas por enquanto a gente não vai chegar lá. Banda de Möbius, o touro, depois o cross-cap, a garrafa de Klein, né? Que são algumas figuras topológicas, que inclusive a gente já trabalhou nesse seminário alguns anos atrás, mas que, na minha experiência, são infinitamente mais difíceis da gente conseguir captar. O cross-cap, por exemplo, a gente penou bastante para poder conseguir, né? Porque é uma coisa que não é intuitiva, né? Assim, o cross-cap é uma figura que a gente não tem ele na realidade. É uma figura que só pode ser construída matematicamente. Então, a gente se perde um pouco quando a gente tenta transpor isso para a experiência tridimensional assim da nossa intuição, né? Então, para mim, essa topologia de superfície foi bem mais difícil de aprender do que a lógica borromiana, que me parece mais manejável. O nó, ele diz, é preciso fazer o nó, é preciso a gente ter a experiência com essas rodinhas de barbante, né? Dizem que o nó chegou para Lacan quando alguém falou para ele dessa figura do nó Borromeu que comparece no brasão da família Borromeu, né? O brasão é uma série de símbolos, vou ver se eu coloco aqui a figura para vocês, e no cantinho a gente tem um desenhozinho pequeno da amarração de 3 registros da forma Borromeu, né? E aí dizem que o Lacan andava com uns nozinhos desses, né? Não sei se era do mesmo material, mas e que ele ficava em todo canto conversando e fazendo amarrações e experimentando, né? Então ele tem um momento que ele diz assim, o nó é preciso fazê-lo, tanto no sentido da experiência do sujeito, o sujeito precisa ter uma amarração para se sustentar no mundo, mas também eu entendo na transmissão disso a gente não consegue aprender essa transmissão se a gente ficar só vendo figura, a gente precisa experimentar como é que amarra isso, como é que eu vou tentar colocar aqui para vocês as amarrações mais simples, assim, que eu consigo dar conta agora, né? Bom, então, da história do nó, era isso que eu queria colocar, que é um recurso que o Lacan se depara meio por acaso, né, com alguém que apresenta isso para ele, e que ele diz que ele cai como uma luva, né? Acho que ele fala como um anel no dedo, né? Assim, é esse redondel que vai lhe servir perfeitamente para o objetivo que ele está tentando alcançar ali naquele momento. Bom, vou aqui para o meu roteiro para ver o que eu ia falar depois. Bom, achei que era importante descrever rapidamente real, simbólico e imaginário, embora sejam coisas que a gente já vem trabalhando há um tempo, mas achei que era importante situar aqui. Os primeiros textos do Lacan, a gente vê ele às voltas aí com um registro imaginário, né? Talvez o texto mais emblemático desse momento seja o Estado do Espelho como formador da função do eu, né? Acho que é isso o título. Onde ele vai falar aí desse momento em que o infans, né, como ele chama lá, ainda não tem uma experiência de unidade do corpo e que é pela via da imagem no espelho ou da imagem do outro, porque essa imagem que aparece no espelho aparece como um outro, que uma coerência, né? Então vamos chamar aqui esse redondelzinho vermelho de imaginário, ele não faria uma consistência. A consistência é essa sustentação que a gente tem quando a gente amarra uma ponta na outra, né? Então não teria uma consistência do imaginário desde o início, mas essa consistência só viria a se formar
a partir do momento em que a criança se depara com essa imagem completa, né, que parece com a experiência que ele está tendo do próprio corpo é de fragmentação funcional, né? Mas quando ele olha para essa imagem do outro e percebe essa imagem do outro como completa, né? Ele se rejubila, Lacan diz lá no texto do imaginário, por experimentar rapidamente essa completude, né? Vamos dizer assim, a plenitude que a imagem pode transparecer, né? Mas que rapidamente ele é desalojado daí de novo, né? Então ele recorre a essa imagem, ele chama lá no texto como uma armadura ortopédica para tentar parecer uno, né? Um sujeito que só tem esse recurso para manter a sua consistência, né? É um sujeito que vai ser muito duro, muito fixado, porque ele vai estar nessa armadura ortopédica, como o Lacan chama, um termo bem enrijecido, né, para falar disso. Então, o imaginário tem a ver com o registro do corpo, nessa vertente especular, né, do corpo, enquanto isso, essa experiência que a gente tem do corpo como uma bolha que a gente habita, uma esfera, né? E o Lacan vai dizer que a gente pensa o mundo como esférico, porque a gente pensa a partir da experiência com o corpo, que na imagem aparece como não faltando nada, né? Eu brinco dizendo assim, aquela foto que você põe na rede social, que você põe no Instagram, é a melhor foto. Mas a gente sabe que para sair aquela melhor foto teve várias outras onde a coisa não estava bem, né? Ou quando a gente se vê falando no vídeo, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, a gente não se vê tão bem como se vê naquela melhor foto, porque a foto ela congela ali uma experiência que parece plena, mas não é. Porque basta a gente abrir a boca para a gente saber que sai dessa plenitude, né? Ou experimentar o real do próprio corpo como sendo alguma coisa que rompe com essa forma fechada que o imaginário supõe. Então, o imaginário é o registro aí do corpo na vertente imaginária, né? Na vertente do corpo como imagem do espelho, né? Que a gente vai ter o corpo como experiência real também, vou falar depois. E é também o registro do sentido, o sentido da significação, né? Quando a gente tenta fechar a significação, quando a gente tenta entender tudo, não deixar furos, não deixar algo sem ser compreensível, a gente está nessa consistência imaginária que tenta fechar tudo. Então, o imaginário por si, ele não traz furos. Ele tenta tamponar tudo com a imagem, né? Bom, então, primeiro momento do ensino do Lacan, a gente tem essa extração aí dessas características, principalmente do registro imaginário. E aí ele já vai dizendo que a experiência da psicanálise não se dá pela via imaginária, né? Que houve todo um erro das vertentes pós-freudianas em querer, por exemplo, fortalecer o eu. O eu é uma experiência do imaginário, né? Esse eu forte, esse eu... inclusive, o Lacan vai dizer que o eu é paranoico, né? É algo que é da ordem desse imaginário. E ele vai dizer assim, não, a gente não trabalha na psicanálise reforçando esse imaginário. A gente trabalha na psicanálise pela via do registro simbólico, né, que eu vou aqui, para a nossa experiência, tomar como a cor azul, pelo registro simbólico, a partir dessa relação do sujeito com as palavras, que vai costurando essa experiência com o corpo, né? Então, é só na medida em que alguém fala, é pelo registro da fala, que a gente pode acessar algo da experiência do sujeito. Não, isso é que é específico da psicanálise. A psiquiatria, por exemplo, trabalha com a imagem, né? Se você vai ver uma avaliação psiquiátrica, é tudo a partir do olhar do médico. É o médico que olha essa imagem que o outro lhe transmite e diz. Então, é a subjetividade do médico que está em jogo. Para que o que esteja em jogo seja a subjetividade daquele que sofre, né, do paciente, do que padece, é preciso que esse que sofre fale. Porque aí é a partir das palavras dele que eu vou operar. Então, os testes do Lacan que vem em seguida, que a gente pode ter aí a direção de tratamento, né, a instância da letra, mais variantes do tratamento padrão, grande parte daqueles textos ali dos escritos da década de 50, 60 vão estar voltados para a experiência simbólica, onde a gente vê ali um Lacan apostando no registro simbólico para dar conta da experiência da falta, da experiência da completude,
do inconsciente como algo que precisa ser traduzido em palavras, né? Que é possível traduzir em palavras. E lá ele vai falar do simbólico como aquilo que se constitui a partir de cadeias significantes. Então, a gente pode usar aqui esses anéisinhos, não como no Romeu, mas para falar da cadeia significante, né? Ele vai dizer que é uma cadeia de como um colar de pérolas, né? De cadeias que se fecham em outra cadeia, sei lá, a gente pode colocar assim. Então, a cadeia significante seria alguma coisa que se articularia em cadeias que se costuram umas às outras, e aí a gente vai ter aqui a via simbólica, como se isso aqui tudo fizesse o registro simbólico, certo? Grande anel, o registro simbólico está se rompendo aqui. Um grande anel, né, formado por várias conexões de cadeias simbólicas, e cada elemento desse a gente poderia considerar como um significante, né, um S1, e esses significantes não teriam um significado em si mesmo, eles só poderiam ser, ser atribuídos um significado a partir da localização que eles têm uns em relação aos outros, né? Então, por exemplo, eu só tenho dia se eu tiver à noite, eu só tenho homem se eu tiver mulher, né? Então, eles são constituídos aí por esses pares de opostos e que se localizam a partir do lugar dele na cadeia significante. Mas o simbólico, então, é esse registro que a gente geralmente se refere como registro da palavra, mas não só de uma palavra, né? Às vezes de uma expressão, de um gesto, de um som, que tomam para o sujeito a propriedade significante. Existem, bom, o trabalho com simbólico não é só, exclusivo da psicanálise, decorre principalmente da experiência dos estruturalistas, e a gente tem vários autores que trabalham, né, nessa vertente, mas que vão dizer assim, tem um texto do Deleuze, por exemplo, que ele diz que o simbólico é uma espécie de mediação de toda a experiência humana. Para a gente ter acesso a qualquer coisa da realidade, da imaginação, dos sonhos, tudo isso só chega até nós passado na lógica significante, vamos dizer assim. A gente não tem acesso direto à realidade, a gente só tem acesso à realidade na medida em que ela é traduzida em termos simbólicos. O que faz, então, com que a realidade não seja a mesma para todos. Cada um vai ter uma experiência própria com a realidade, porque cada um vai recorrer aos significantes a partir da experiência com o outro, né? Então, a criança, quando vem ao mundo, ela não tem significantes para dizer da sua experiência. Ela precisa se alienar ao outro, buscar esses significantes no outro, para daí mobilizar esses significantes para dizer algo da sua própria experiência. Então, não tem nada que a gente possa ter acesso, nem de imaginário, nem de real, nem de simbólico, que não passe pela estrutura que é a estrutura da linguagem. Embora tenha coisas da estrutura da linguagem que não são simbólicas. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter essa definição do simbólico a partir daí, como aquilo que é da ordem da palavra. Vamos tomar assim para simplificar aqui na nossa explanação. Né? Bom, e já desde esse tempo aí, desses textos do registro mais do simbólico, né, que Lacan vai falar da primazia do simbólico naquele tempo, ele já se depara com algumas coisas que não cabem, né, dentro dessa estrutura simbólica. Alguma coisa que a palavra não alcança, que a palavra não dá conta, mas como eu disse inicialmente, ele ainda supõe que é possível insistir por essa via para traduzir aquilo que comparece como não cabendo na palavra em palavra, mas depois ele vai paulatinamente se dando conta de que não é bem assim que isso acontece, né? Existe algo que se interpõe à palavra, se recusando a entrar na palavra, vamos dizer assim, ou não é nem se recusando, né? Não cabendo dentro da palavra. Principalmente aquilo que provém da experiência do corpo, né? Então, ele vai se dando conta de que a palavra mata a coisa, né? A primeira definição dele do simbólico é isso, de que a palavra mata a coisa, à medida que a gente nomeia, a gente não tem acesso à coisa, a gente só tem acesso à palavra que representa a coisa, mas, pela via da palavra, também algo da coisa se produz, né? Algo, aí eu estou chamando a coisa, equiparando aí algo do real, né? Na medida em que eu encadeio um significante a outro significante para representar o sujeito, no intervalo desses significantes cai algo, que é por onde ele vai começar a desenvolver o conceito de objeto A, né? Cai algo que não é palavra. Cai algo que é vivido como experiência do corpo. E que vai,
na experiência inconsciente, o sujeito vai tentar simbolizar isso pela via dos significantes funcionais, né? Mas que não se reduz a isso. Tem algo que resta ali como resto, né? Como algo que objeta a experiência com a palavra. E é por essa via que o Lacan vai começar a trabalhar, a tentar localizar algo que é da ordem do registro real. Então, o registro real comparece, em primeiro lugar, no seu ensino, como aquilo que se atravessa no meio do caminho, aquilo que não entra na palavra, aquilo que é o impossível de simbolizar pela via da palavra, né? Aquilo que volta sempre ao mesmo lugar, é também uma outra definição que ele dá, porque há uma experiência para cada sujeito de reencontro com esse ponto em que a gente não consegue dar conta daquilo. Então, esse ponto que é vivido como traumático. Um ponto onde sempre retorna alguma coisa que a gente não consegue atribuir um significado, né? Se tem uma coisa que deixa o ser falante muito desnorteado, é quando ele não entende alguma coisa, é quando ele não consegue nomear aquela coisa, né? Ele fica assustado diante daquilo que ele não consegue nomear, porque ele não tem como integrar aquilo na sua experiência simbólica, né? Então, para cada sujeito, esse ponto vai ser vivido na experiência como algo que retorna. Então, o real também não é algo vago. Ah, é o impossível de ser apreendido pela palavra, de uma maneira vaga. Não, cada um vai ter na sua experiência um modo de experimentar isso que não pode ser aprendido pela via da palavra, né? Bom, seguindo aqui com o nosso roteiro, depois de descrever real, simbólico e imaginário, eu vou apresentar para vocês como é que a gente pode fazer, então, essa demonstração, né, desse nó de três, que é a primeira forma como Lacan começa a se relacionar com o nó borromiano. Vamos ver se eu consigo trazer aqui para vocês a amarração aqui de um nó borromeu de 3, né? Bom, então para fazer esse nó, a gente vai precisar primeiro empilhar os registros por onde a gente vai começar. Eu posso, por exemplo, chamar esse registro, esse redondel verdinho de real, por exemplo. Eu vou colocar ele embaixo. Eu vou chamar esse vermelho de imaginário e vou vir com ele, veja que ele está só sobreposto, que a gente chama de empilhamento, né? Sobreposto e aplainado. Eu preciso ter ele bem achatado para que eu possa observar onde é que é furo, onde é que é consistência, né? Então, eu tô com os dois aqui empilhados. E eu vou vir aqui, no meu caso, como eu estou chamando esse de real e esse de imaginário, eu vou vir então com esse azul, que eu vou chamar de simbólico, para fazer a costura, né, dessa amarração desse nó, de modo a que ela seja uma amarração borromiana. O que é que vai querer dizer essa amarração borromiana? Que se eu soltar um dos registros, os outros também se desfazem, né? Então, como é que a gente obtém isso? Por uma costura mesmo, onde a gente vai ter uma passagem por cima, a outra vai ser por baixo, né? Ou se eu começar por baixo, a outra costura vai ser por cima, veja, baixo, por cima. Eu vou ter que vir aqui, então, por baixo desse, por cima do outro. Então, veja, por baixo, por cima. Ou a gente chama túnel e ponte. Por baixo, túnel, por cima, ponte. Aqui o azul está por baixo, aqui o azul está por cima. Aqui o azul está por baixo, aqui o azul está por cima. E aí, então, eu uno as duas pontas, certo? Com essa amarração, eu vou ter um modo de nodamento entre esses três registros, que se eu soltar um deles, os outros também se desfazem, ok? Bom, tendo demonstrado aí como é que se faz esse nó borromiano de 3, né? E a gente passa a trazer, então, isso, de que o Lacan, em determinado momento, principalmente a partir do seminário Lenon de Pé, retomando aqui, né? Começa a se deparar com o fato de que, na experiência, esse nó ideal, né, não se apresenta assim, porque essa experiência com alguma coisa que fura a tela, né, como ele diz lá no seminário 5, alguma coisa do real do corpo, do gozo, né,
um gozo que não é acolhido pelo outro, que não é nomeado pelo outro, que ele não consegue buscar significantes no campo do outro, que venha recobrir esse gozo, isso passa a aparecer como algo que explode, né? Essa experiência com o real simbólico imaginário. Existe um trabalho do Fabian Chetman, por exemplo, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, em que ele mostra isso na experiência do pequeno Hans, né? Como antes da irrupção da fobia, a gente vai ter no Hans a irrupção de algo do real do corpo, do órgão, né? O pênis experimentado aí como essa peça do corpo que não responde ao controle do pensamento que se impõe, né, como experiência de gozo, e como isso arranca ele de uma posição que ele estava anteriormente muito colado ali com a mãe e deixa ele meio desarranjado ali com o real simbólico imaginário durante um tempo, o que faz com que a fobia tenha que comparecer como forma de reamarração desse nó. Bom, mas então vamos tentar demonstrar aqui agora o lapso no nó. Vou fazer novamente. Real embaixo, imaginário por cima, e vou vir aqui com o registro simbólico para fazer essa costura. Lembram que eu disse que eu tenho que vir com... A costura tem que ser por se o primeiro é por baixo, o segundo tem que ser por cima. O terceiro por baixo, a quarta passagem por cima. Essa é a amarração que vai dar origem ao nó borromeu. Mas digamos que nessa amarração, a primeira veio por baixo e a segunda veio por baixo também. Ao invés de vir por baixo por cima, eu tenho duas por baixo. A terceira por cima e a outra por baixo. Ok? Junta as duas pontas. O que, é que vai acontecer quando eu ouvir esse erro, né, na costura? Quando eu soltar, eu não vou ter a amarração dos três. Um deles vai cair solto dos outros dois. Né? A gente poderia dizer, por exemplo, que eu tive a continuidade entre o real e simbólico e o imaginário indo embora, né? Se soltando. A gente vai ter, nessa amarração aqui entre imaginário, na verdade vai se formar aqui uma continuidade. Quando esses dois registros ficam e o imaginário se solta, o que vai acontecer é que eles vão entrar numa relação de continuidade. Ou seja, vai haver uma indistinção entre o que é real e o que é simbólico, que é, como a gente vai fazer a leitura topológica, da esquizofrenia, né? E a gente já encontra isso em Freud, quando ele fala que na esquizofrenia a palavra é tomada como coisa, né? Ou seja, não há metáfora. E pela topologia a gente vai conseguir, e o imaginário do corpo se desprende, né? A gente vai conseguir entender isso, ou então mesmo quando a gente consegue enlaçar esse imaginário do corpo aqui, mas a continuidade entre real e simbólico faz com que não haja metáfora, né? Essa seria uma forma da gente demonstrar o nó na esquizofrenia. Bom, mas não era isso que eu queria trabalhar, o que eu queria era apontar para vocês aqui como se essa costura, quando essa costura, né, nem se, quando essa costura não é feita da maneira necessária, né, por exemplo, por baixo, e por cima, vamos dizer que o restante seja correto, né, por cima e por baixo, ao invés de ter um nó borromeu, o que eu vou ter é um nó onde o imaginário se solta e simbólico e real ficam em continuidade. Por que isso aqui vai ser importante para a gente? Porque, apesar de, inicialmente, Lacan trabalhar com esse nó ideal, né, em que o simbólico vem e costura corretamente, por baixo, por cima, por baixo, por cima, formando um nó borromeu sem a necessidade de um outro que venha amarrar. Aqui eu já tenho o nó borromeu aplainado, né? A partir do seminário Lenon du Père, né, principalmente no seminário RSI, Lacan vai começar a trabalhar com a possibilidade de que esse nó de 3, ele é uma idealização, né? Ele é um ideal. Porque o que a gente vai encontrar na experiência é sempre um momento constitutivo do sujeito em que um lapso desse nó vai se dar. Ou seja, na experiência vivida, né,
constituição desses 3 registros, em algum momento, dessas costuras aqui vai estar com um lapso, né? Ao invés de passar por cima, como deveria ser, vai passar por baixo, né? Ou aqui, nesse ponto, ao invés de passar por cima, vai passar por baixo. A gente teria momentaneamente, né? Vamos dizer assim, que eu acho que a gente pode fazer equivaler esse ponto de lapso do nó, né? Com o encontro com o traumático constitutivo do sujeito, né? Geralmente vivido pela criança, em que algo do real se impõe, né? E o simbólico não consegue dar conta ali daquilo que está se impondo, com consequências também para o registro do imaginário. Então, esse lapso do nó ele vai acontecer em algum momento para o sujeito, e aí o que, é que o Lacan vai dizer? Esses nós, esses registros, então, eles não vão estar amarrados. Vamos colocar de novo aqui. Eles vão estar empilhados, não só o real e o imaginário, mas o simbólico também vai estar empilhado, certo? E aí, o que, é que vai ser necessário? Para corrigir esse lapso que deixou os 3 soltos, né? Para corrigir esse lapso, eu vou precisar de um quarto nó que venha fazer a suplência, né? Que venha fazer essa amarração, e aí, de novo, por baixo. Aqui eu não sei se eu vou conseguir por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Deixa eu ver se eu consegui. Então, a gente vai ter um nó que é borromeu, a gente vai já testar se eu conseguir fazer a amarração correta, porque se ele for borromeu, quando eu soltar um, os outros também vão ter que se soltar, mas que ele só se mantém na sua estrutura borromeana graças a esse quarto nó que a gente vai, com o Lacan, ao final do seu ensino, chamar de nó do Santome. Tá? E aqui vai ter uma série de consequências essa maneira de pensar o nó, principalmente no que diz respeito ao que é que faz essa amarração, o que é que nomeia essa amarração, tá? A primeira vamos testar aqui se a minha amarração foi borromeana mesmo. Eu vou soltar aqui o nó do sintoma. Pronto. Então está confirmado que estava uma amarração borromeana, porque quando eu soltei uma, as outras todas se desfizeram, ok? Retomando aí. Que não há esse nó ideal, né, de 3, e a necessidade sempre desse quarto elemento para vir fazer essa amarração, né? Uma consequência dessa elaboração que o Lacan está fazendo aí do nó como necessitando esse quarto elo para fazer essa amarração, primeiro vai ser aquilo que a gente chamava de primazia do simbólico não vai mais se sustentar, né? Lacan vai retomar o imaginário e o real junto com o simbólico como 3 registros que se equivalem, né? A princípio, qualquer redondel desses vale pelo outro, né? Eu não tenho como dizer que um que um se sobrepõe aos outros, no sentido de importância, assim, que um vai ser mais importante que o outro. O que vai ser importante agora, nesse momento, vai ser o modo como o sujeito vai amarrar os 3. E não a preponderância, era essa a palavra que eu estava procurando, a preponderância de um sobre os outros, né? O que é que significa isso também, gente? Lá no tempo em que ele está trabalhando com a prevalência do simbólico, o que é que vem a fazer essa sustentação da cadeia simbólica para o sujeito? Ou seja, que ele não caia numa fragmentação psicótica. Vai ser a inscrição do nome do pai. O nome do pai, que é aquele nome do pai da metáfora paterna. O nome do pai como essa função que vem a significar para o sujeito para onde é que aponta o desejo da mãe. O pai como aquele que porta o falo, que seria capaz de responder pelo desejo da mãe.
Isso não se perde nessa teoria da topologia borromiana. Mas, se eu tenho três registros, eu tenho real, eu tenho imaginário e simbólico, essa teoria do nome do pai, ela é toda oriunda do registro simbólico. E agora o que, que eu vou ter? Eu vou ter a experiência oriunda do registro simbólico, mas eu vou ter também a experiência oriunda do registro real e a experiência oriunda do registro imaginário. Eu não tenho mais só um modo de dar sustentação a isso aqui, né? Então, em termos clínicos, o que, que isso vai significar? Aliás, vai significar muita coisa que eu, inclusive, não consigo alcançar, mas o que, que eu consigo extrair por enquanto? É o que ele vai chamar de pluralização dos nomes do pai, né? A gente vai ver aí um caminho do Lacan rumo a um certo ateísmo, a gente pode dizer assim. Porque na elaboração do nome do pai como simbólico, a gente vai ter essa aposta no outro que vem a nomear o desejo materno, né? E que, portanto, seria o que o sujeito pode recorrer. Bom, vai ter toda uma elaboração do período do Lacan trabalhando com a lógica para dizer que esse outro da exceção, esse outro que tem o falo, esse outro que sabe nomear o desejo da mãe, esse outro ele é uma necessidade lógica, né? Localizar Deus, o Pai, esse grande outro, como sendo esse que vem, sendo o outro do outro, é, na verdade, uma necessidade lógica que surge da nossa experiência de falta, é diante do nosso desamparo, frente a alguma coisa que não se escreve pela via da palavra, que a gente vai ter que recorrer. O pensamento não consegue processar essa inexistência, vamos dizer, desse outro. Ele precisa localizar esse outro com uma necessidade lógica. Então, não é uma pessoa, não é o pai do complexo, não é nem necessariamente, né, um homem, uma pessoa encarnada, mas é uma necessidade lógica de algo que venha localizar esse outro da existência, como ele vai formar também nas fórmulas da sexuação. Existe um que não é castrado. Esse existe um que não é castrado é um juízo de atribuição. É o sujeito que, pela via da lógica, diz: eu creio, né? É uma questão de fé. Eu creio que há esse outro da exceção, mas não é algo verificável, né? Não é algo que vai entrar no juízo da existência, não é algo que vai ser verificável a partir da existência. Então, o que, que a gente vai ter aí? Essa função do pai reduzida à sua função de nomeação. Ali onde houve, a gente viu aqui o lapso do nó, né? Que deixou solto esses três registros, algo que aí, isso vai ser chamado de nome do pai, algo que venha a nomear esse ponto do lapso, esse ponto onde alguma coisa ficou solta, se rompeu, algo vem amarrar isso de outro modo e é isso que ele vai chamar de nominação. Tá? Só que aí a gente não vai ter mais só, a gente continua tendo o nome do pai no simbólico da metáfora paterna como um dos modos de amarração, né? Inclusive, acho que no seminário Lenon de Pé, ele vai chamar isso de nó pé-pé, que no francês seria o nó confortável. Ele fala esse nozinho boa, um nozinho mais confortável, que seria esse nó pé-pé. Pé-pé, pelo que eu entendi, tem a ver em francês com esse nó confortável. Mas a gente escuta aí também nó per-per, ou seja, pela via do pai, através do pai. Esse é um modo de fazer essa amarração. Mas nem sempre é assim que a coisa chega, com esse modo de amarração, né? Aliás, a gente pode dizer que quando a gente recebe um sujeito na clínica, o que a gente tem é uma coisa assim, né? Pega isso pra gente. Faça ideia do que é simbólico, o que é imaginário, o que é real, tá tudo alinhado, né? É, é pela via da associação livre, pela via da fala, que a gente vai começando opa, aqui eu estou distinguindo aqui que tem uma coisa do real para esse sujeito, aqui tem uma coisa do simbólico, aqui é uma coisa muito imaginária que precisa ser enxugada, né? Enfim, alguma coisa vai começando a se distinguir a partir da experiência da fala para um sujeito. Mas é frequente, né, a gente se deparar na experiência com
modos de amarração que não chegam assim por essa via per, né? Essa via pelo nome do pai, mas que também não se constituem em casos de psicose. Onde o que é mobilizado pelo sujeito ali, pelo menos naquele momento, porque na teoria da topologia, a gente vai ter também reenodamentos desse nó que se processam, inclusive ao longo da história de um sujeito. Por exemplo, esse encontro com o real sexual traumático na infância promove um certo tipo de amarração do nó. O retorno desse sexual na adolescência pode fazer um outro modo de amarração do nó. Né? A gente teria que ver isso com o trabalho de outros autores que trazem isso aí para a gente entender. Tem trabalhos muito bons da Gorman, agora não lembro o nome completo dela. É uma autora que estuda a topologia, que a gente já trabalhou alguns textos dela, onde ela fala dessa a questão do nó na adolescência. Eu posso procurar depois para mandar para vocês. Mas, enfim, às vezes a gente recebe na clínica sujeitos por onde essa amarração não comparece ali o que é da ordem do nome do pai como metáfora, a gente tenta localizar isso, não aparece. E aí, por exemplo, sujeitos que vêm com uma experiência de muita angústia. Né? Ou sujeitos que vêm numa posição de muita inibição. Então, o Lacan, nesse momento da topologia, ele vai retomar o texto freudiano, inibição, sintoma e angústia, para dizer que o modo sintomático, né, onde a gente tem a forma emblemática seria o discurso histérico, né, da histérica que faz o sintoma no corpo. Esse modo sintomático emblemático aí da histeria não seria o único modo de comparecimento do nome do pai. Então, a gente teria o sintoma histérico correlativo a uma amarração feita pela via do nome do pai, o pai da metáfora, do falo. Essas coisas estariam encadeadas aí todas pela via, um modo de amarração da experiência de corpo, do imaginário, do real e do simbólico pela via simbólica. Mas essa não é a única, que ele vai dizer. A angústia, por exemplo, pode ser um modo de amarração. E aí, o que ele vai dizer? Que a nominação. Vou ter que fazer um outro videozinho aqui para demonstrar para vocês. Peraí. Então, eu tinha dito para vocês que eu ia usar esses 3 redondéis, né? E que eu ia chamar esse aqui de real, o verde. Eu ia chamar esse vermelhinho de imaginário e eu ia chamar esse azul de simbólico. Mas vamos supor que esse vídeo tivesse sido gravado em preto e branco. Como é que vocês vão saber diferenciar quem é real, quem é imaginário, o que é simbólico, né? Então, a cor, o Lacan vai dizer, é um artifício que a gente utiliza, né? E que aí, arbitrariamente, eu defino. Esse vai ser real, esse vai ser simbólico. Mas como é que, na experiência clínica, eu consigo discernir isso no que eu escuto, né? Porque eu não vou estar vendo em cores real, simbólico, imaginário, né? No modo ali de articulação da experiência para um sujeito. O que eu vou estar tendo acesso é a fala dele, é como essa fala me traduz o que ele experimenta nesse registro, né? A outra questão é aquela que a gente viu, que vai ter sempre nesse nó um lapso, né? Que eu acho que é o que a gente pode fazer aqui, valer a relação sexual não existe. Se a relação sexual existisse, a gente teria sempre um nó ideal com todos os registros amarradinhos, mas o que a gente vai se deparar é com um lapso que vai exigir a vinda de um quarto elemento para reamarrar isso aqui. Então, como é que... E aí eu coloquei para vocês, não existe só um modo de fazer desse quarto elemento comparecer. Existe um modo, né, desse elemento comparecer, que é um modo de amarração que vai duplicar o registro simbólico. Cada nominação é um modo de duplicação de um registro, certo? De dédoublement, eles chamam em francês, não vou usar essa palavra, não sei se é mesmo, mas de duplicação de um registro. Então, se eu vejo, constato dessa experiência que há uma duplicação do registro do simbólico vindo a fazer essa amarração, e como é que eu sei que a duplicação é do simbólico? É onde eu queria ler para vocês a página aqui da RT, né? Que ela diz assim, a regra é a seguinte, o traçado de meia-lua, né? Então, a gente vai ter a constituição, quando eu amarrar tudo aqui, eu estou fazendo só empilhando, mas esse aqui vai estar costurando, o traçado de meia-lua, vocês estão vendo aqui
esse elo branco, ele está formando aqui essa meia-lua com o azul, tem que passar por cima do redondel que está em cima, no caso é o simbólico, e por baixo do redondel que está embaixo, no caso o real. E seguindo a regra da passagem por cima e por baixo alternada, certo? Qualquer outra forma de fazê-lo cometeria erros de ortografia e que faria com que o nó perdesse a sua propriedade borromiana. Então, dessa forma é que a gente vai poder saber qual o tipo de nominação que está em jogo. Se eu tenho uma nominação que duplica, né, que faz essa meia-lua com o registro simbólico, eu vou ter uma nominação pela via simbólica, que é a que a gente vai chamar de sintoma. Ok? Mas, se o registro que vai ser duplicado para fazer essa amarração vai ser o registro do imaginário, então a meia-lua não estaria colocada aqui, mas ela estaria colocada aqui, por exemplo, né, duplicando esse registro que é o do imaginário, isso vai ter que estar costurado, tá, gente? Eu não estou fazendo aqui, porque eu nem sei se eu sei fazer isso assim, ao vivo. Mas, se ela está duplicando aqui o registro do imaginário, a gente vai ter um outro tipo de nominação, que é uma nominação que a gente vai chamar pela via da inibição. Tá? E se ela vai estar duplicando o registro do real, né? Então, o registro do real é esse que está aqui. A gente vai dizer que vai ser uma amarração pela via da angústia. E como é que a gente constata isso na clínica? A gente constata isso na clínica pelo que comparece, né, na fala do sujeito, do modo como ele se coloca frente a essas irrupções do real. Né? Então, esses são os 3 modos de nominação. Uma nominação pela via simbólica, que a gente vai chamar de sintoma, uma nominação pela via imaginária, que a gente vai chamar de inibição, e uma nominação pela via real, que a gente vai chamar de angústia. Esses 3 modos de nominação permitem com que o nó mantenha a sua estrutura borromiana. Eu fiquei de falar para vocês também sobre o modo de amarração, que o Lacan vai falar que é característico da paranoia. Eu vou, para isso, usar aqui vou colocar os 3, porque o que vai acontecer no registro da paranoia? Real, simbólico e imaginário não vão ter distinção, eles vão estar em continuidade. Né? Então, aqui a gente percebe a descontinuidade por causa dessa emendazinha, mas suponha que eles estão todos emendados, aqui não tem na experiência da paranoia, não tem distinção entre o que é real, o que é simbólico e imaginário. Os 3 registros estão em continuidade, e daí que a gente vai ter a tendência do paranoico a atribuir significado em tudo. Né? Qualquer gesto, qualquer movimento, qualquer som vai entrar na lógica paranoica como dizendo respeito a ele, porque tudo está referido ao eu. Porque esses 3 registros, eles não estão nominados, eles não estão diferentes, porque a nominação permite também diferenciar os 3 registros entre si. Né? Então, o nó que ele vai usar para se referir à paranoia é um nó que ele chama de nó em trevo. É uma torção do mesmo. Ele continua sem ter. A gente parece ter real, simbólico e imaginário separadinhos, mas se a gente soltar ele, né, que a gente vai ter um grande anel, tudo em continuidade. A gente não vai ter a separação dos 3, real, simbólico e imaginário, discernidos uns dos outros. Tá? Bom, gente, foi um pouco dos rudimentos do que eu consegui trazer. A topologia é um universo vasto, tem muita gente estudando isso, tem várias atividades do campo lacaniano acontecendo com pessoas que estão trabalhando na topologia em vários lugares do Brasil e de outras cidades que a gente pode acessar. Convido vocês a se interessarem, a adquirir os livros, né? A lerem o seminário, formar cartéis para trabalhar sobre isso, porque a topologia vai ser a topologia borromiana vai ser um recurso importantíssimo para a gente pensar a clínica, para a gente pensar casos que nos chegam cada vez mais, onde essa amarração pela via tradicional, né, nome do pai, não chega, para a gente pensar o final de análise, para a gente pensar o desejo do analista. Né? Então, tem uma série de coisas que, na minha experiência clínica, por exemplo, se transformaram a partir da relação com a topologia. Mas eu ainda estou engateando, né, esses estudos, trouxe um pouquinho aqui do que eu consegui recolher até agora, mas convido vocês a se interessarem, estudarem e se arriscarem nisso também, né? Tentar fazer o nó
e colocar na experiência, a gente já ganhou.